I can speak English, eu hablo espanhol, eu parlo italiano, je ne parle pas français, eu alemão e nem chego perto. E tu? Quais as línguas que tu fala? Para o estudante de direito, ter o domínio de uma segunda língua, pelo menos de mais uma, é super importante. A gente vai depender disso para ter acesso a literaturas, a livros, a teorias e a coisas que infelizmente o português não vai nos proporcionar. Hoje eu vou falar de 4 motivos pelos quais estudar uma segunda língua é essencial. O primeiro motivo é triste, mas é verídico. O mundo em geral não fala português. Nós temos alguns países no mundo que falam português. Nenhum fala que nem a gente no Brasil fala, então às vezes a gente tem dificuldade de entender o que eles estão falando. E, em razão disso, grande parte da doutrina, de autores, de teorias, enfim, vão estar em outras línguas. Então vejam, se a gente quer ter acesso a algumas informações privilegiadas, digamos assim, muitas vezes a gente não vai encontrar em português. A gente pode encontrar traduções em línguas mais espraiadas, né? Línguas que têm uma maior quantidade de pessoas que falam, como é o caso do inglês e do espanhol, mas se a gente não dominar alguma dessas, ao menos, fica bem difícil. Então, a grande parte dos autores de direito, os autores mais famosos, mais comentados, infelizmente não são brasileiros, né? Nós temos os nossos autores, que são valiosos também, mas se a gente quer ter acesso a um direito bastante moderno, inclusive histórico também, a gente vai ter que dominar, no mínimo, uma segunda língua. O segundo motivo pelo qual é importante ter uma segunda língua, ao menos, está justamente ligado a esse primeiro. O fato do mundo não falar português nos resulta na consequência de que se eu falar outra língua, eu vou ter muito mais acesso a bibliografias. E por bibliografias eu não falo apenas de livros. A gente hoje em dia tem vídeos, inclusive vídeos que são feitos pelos próprios autores para explicar as teorias que eles estão tentando lançar. A gente tem áudios, podcasts, a gente tem inúmeras mídias que vêm nos auxiliando a entender o direito melhor. Mas, se eu apenas entender o português, eu vou estar limitada aos autores que falam português, os autores que eu entendo. Então, por exemplo, existem diversos cursos gratuitos online da escola de Harvard, da Universidade de Harvard, que é uma das melhores do mundo. E não só de Harvard, o mundo inteiro vem compartilhando conteúdo, né? E aí, será que eles vão fazer em inglês, em espanhol ou em português? Então, a grande probabilidade é que a gente tenha uma limitação muito grande se a gente se ater apenas ao português, na nossa língua materna. O terceiro ponto essencial para a gente ter em mente que é importante aprender um segundo idioma é saber que o aluno que fala mais de um idioma, ele se destaca. Então, por exemplo, se eu consigo ler textos em uma segunda língua, uma terceira, uma quarta, eu tenho uma possibilidade e tenho oportunidades maiores do que os outros alunos. Por exemplo, eu tenho grande possibilidade de, concorrendo a uma bolsa, para ir estudar fora, ganhar, né, do que aquele que não fala nada. Então, por exemplo, eu tenho como estudar presencialmente em grandes universidades. A gente sabe que existem universidades na Europa e nos Estados Unidos que são extremamente renomadas, que são universidades que todo mundo gostaria de estudar um dia e que, obviamente, eu só vou conseguir entrar lá se eu tiver um mínimo entendimento da língua. Quando eu falo isso, pessoal, não quer dizer que a gente tem que ter um domínio completo, entender 100%, mas quer dizer que a gente tem que conseguir, por exemplo, ler um texto, entender o contexto, conseguir se comunicar, falar, ser entendido, entender o que a pessoa está dizendo, certo? Não existe perfeição numa segunda língua, mas eu tenho que conseguir entender basicamente o que está acontecendo ao meu redor. Então, esse ponto a gente tem que ter a consciência. Mas se eu não começar a estudar uma segunda língua, também não dá para achar que eu vou chegar lá e na mímica me entender, né? Brasileiro falando espanhol pode ser uma coisa bem vergonhosa. Eu já presenciei. De qualquer forma, espanhol, inglês, francês, alemão, italiano, tanto faz. Eu tenho que ir atrás de uma segunda língua que vai me oportunizar
coisas que talvez se eu não tivesse, eu não teria nem como tentar. Como é que eu vou tentar ir para uma universidade alemã se eu não falo nenhuma palavra de alemão? Então, é escolher uma das línguas e ir atrás disso. E o último ponto é, basicamente, a gente lida com escrita e com leitura. Então, não importa o caminho que eu seguir, vai aparecer volta e meia termos estrangeiros. Principalmente se tratando do direito, em que a gente vai importar muitos institutos do exterior. Então, se vocês têm a ideia, por exemplo, de um dia seguir carreira acadêmica, mestrado, doutorado, obrigatoriamente vocês têm que ter o domínio de uma segunda língua. Isso nem se discute, tá? Se vocês pensam em seguir uma segunda carreira, uma outra carreira, digamos, advogar, ou questão de eu quero ser um servidor público, é normal a gente ter vários institutos que não são brasileiros. E a gente usa esses nomes como se fossem algo da criação do nosso direito pátrio. Além do mais, existe a possibilidade nesse estudo de direito comparado de uma pessoa trazer um instituto para o Brasil. Então, eu estava na Alemanha, sei lá, eu li um livro em alemão, estou fissurada na Alemanha, né? Eu li um livro americano, estadunidense, que se falava de um conceito, de uma maneira de resolver um problema, eu posso trazer isso para o Brasil. Mas primeiro, que eu tenho que tomar conhecimento, e segundo, que eu tenho que conseguir, né, transportar isso, que aí também demanda um pouco de conhecimento cultural. Mas vejam, tudo isso começa com o entendimento mínimo da língua, e isso tem que ser pensado desde o início do curso, certo? Claro que nunca é tarde, mas sempre que vocês pensarem em direito, a gente não tem como excluir os demais estados do mundo. Vai estar muito envolvido, porque o que acontece no Brasil também é discutido na Espanha, também é discutido nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Então, as questões de direito, elas ultrapassam o nosso país. Se eu não tiver o mínimo entendimento de uma língua de fora, eu acabo ficando bem excluído, né? Vira aquelas pessoas que estão ali vivendo no seu bairro e não conseguem olhar para o lado. Isso no direito é bem complicado, é praticamente inaceitável. Dito isso, eu vou dar minha opinião das línguas que eu considero mais importantes, tá? Claro que vai depender muito do que a gente está discutindo. Por exemplo, teoria do direito, teoria geral do direito, a gente vai ter literatura no mundo inteiro. Mas as teorias mais recentes e mais interessantes estão escritas em inglês, certo? Ao meu ver, inglês é uma das línguas mais importantes. Por quê? Porque se eu não sei francês, eu consigo normalmente tradução em inglês. Se eu não sei belga, se eu não sei alemão, se eu não sei italiano, quase sempre a gente vai ter uma tradução de qualquer livro para o inglês. O mesmo, com certeza, não se aplica para o português, mas pode se aplicar ao espanhol também. Então, o inglês, ao meu ver, é a língua mais globalizada. Todo mundo que vai viajar pensa em falar inglês, né? Então, não importa onde eu esteja, eu suponho, eu espero que alguma pessoa ali naquele lugar fale inglês. O espanhol, no entanto, é a língua que eu acho que mais países falam, porque nós temos toda a América Latina praticamente, né? E mais a Espanha. Então, isso se não estiver esquecendo de algum outro país por aí que fala espanhol. O espanhol, ele tem um número muito grande de seres humanos no mundo que falam. Por esse motivo, a gente vai ter muita gente traduzindo também e a gente vai ter muito livro em espanhol. E além do mais, a gente vai ter um bloco, uma miscelânea, muitos autores de vários lugares que falam a mesma língua. Muitas vezes aqui na Espanha mesmo eu encontro autores da Argentina, do México, do Peru, Colômbia, enfim. Por quê? Porque é a mesma língua. Então, todos esses livros estão aqui normalmente na biblioteca da Universidade de Sevilha. E os em inglês também. O que eu mais vejo aqui são livros, além do espanhol, em inglês. Originais. Por quê? Muita gente fala que a tradução pode ser meio complicada, porque dependendo da maneira como eu traduzo, eu não consigo exatamente dizer o que o autor queria dizer. Isso é muito comum no alemão. Quem fala alemão, não é meu caso. Inclusive, hoje eu tentei fazer aula de alemão. No início das aulas eu queria rir, que era engraçado. No final das aulas eu queria chorar, porque eu não entendia uma palavra do que a professora falava. Mas tudo bem, essa experiência é triste, vamos conversar outro dia sobre ela. Mas vejam bem, no alemão, o uso de uma palavra, ele muda todo o contexto. Então, se a gente não domina o alemão e vai ler só a tradução,
pode ser que a gente não entenda o que aquele autor está dizendo, se o tradutor, por um pouquinho que seja, mudou o sentido. Então, o francês é outra língua muito importante. O que eu diria que no direito eu mais vejo? Inglês, espanhol, alemão. A gente tem muitos autores alemães que são realmente referência. O francês, por ser uma língua diplomática também, a gente vai ter muita literatura, e o italiano, certo? Pessoalmente, eu me viro muito bem no espanhol, eu me viro bem no inglês, eu dou pro gasto no italiano, eu não falo nada de francês, e o alemão, como eu já disse, me faz chorar de vez em quando. Mas vejam, tudo vai depender do que vocês querem e do que vocês mais gostam. Quer aprender japonês? Vai pro japonês, certo? Mandarim, interessantíssimo. Árabe, adoraria falar árabe. Depende do gosto de vocês, mas eu acho que realmente o que mais importa é ir atrás disso, certo? A gente está no início do ano, ainda dá tempo de pensar em começar um cursinho. Não precisa ser um cursinho presencial, existem vários cursos online, inclusive gratuitos, mas comecem. Quanto antes a gente começa o contato com uma língua, antes a gente tem um melhor domínio sobre ela. Eu espero que vocês concordem, né, com o que eu estou falando, mas se discordarem, por favor, deixem comentários e acrescentem aquilo que eu posso ter esquecido de mencionar. Obrigada por verem o vídeo e até o próximo.